Olá, paz do Senhor a todos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Venho aqui trazer uma palavra para você, venho aqui trazer uma palavra para o teu coração. Uma palavra que eu estive aqui lendo nesta manhã de sábado. Olha só, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, existe, no que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Olha só que palavra preciosa, olha só que palavra linda. Paulo aqui está dizendo, né? Ele estava em uma cidade, ele foi para Atenas. Paulo estava em Atenas. E naquela cidade, ele ficou ele estava nervoso, ele estava indignado com a situação que aquelas pessoas estavam vivendo. Porque existia muita idolatria, existia muita coisa errada, existia muitas coisas fora da palavra do Senhor. Então, ele estava lá naquele lugar e ele começou a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Aonde ele podia, ele estava ali pregando a palavra de Deus, falando do Senhor, pregando Jesus Cristo. Então, ele viu um altar, aqui no versículo 23, diz que: passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Então, tipo assim, eles estavam: quem é esse Deus que você está pregando? Quem é esse Deus que você está anunciando? E ele falou: vocês até têm um altar, ali. Falando, mostrando, supostamente, talvez a imagem de Deus. E ele falou: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor no céu e na terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus, ele não precisa de um santuário. Paulo ali, ele quis dizer, Deus não precisa de um santuário feito por mãos humanas para ele habitar lá dentro. Pois Deus é quem criou todas as coisas. Deus é quem criou todas as coisas. Então, aonde você estiver, é criação de Deus. Você é criação de Deus. Ei, você não precisa dizer assim: eu preciso fazer um santuário, eu preciso fazer algo para adorar a Deus, para Deus habitar ali. Não, Deus está em todo lugar, em todo momento, em toda hora, em todo segundo, em todo minuto. Ele está. E Ele está em você, pois você é criação dele. Então, Deus habita em tudo. Porque dele existe, porque tudo foi feito por mãos dele. Então ele não necessita das mãos humanas, ele não precisa ser servido por mãos humanas. Ei, mas eu sou criatura de Deus. Aí você vai falar: então eu não preciso. Eu não preciso fazer nada? Eu não preciso? Precisa sim. Precisa sim. Por quê? Porque eu sou criação de Deus. Eu reconheço que eu sou criação do Pai, Criador do céu e da terra, de tudo que existe. E Ele me criou com um propósito.
Ele me criou para viver uma vida que agrade a Ele. Porque um pai, uma mãe quando gera um filho, ela não gera um filho pensando que esse filho não vai amá-la, que esse filho não vai respeitá-la. A mãe quando gera um filho, ela não gera o filho pensando assim, o meu filho vai viver a vida dele, vai esquecer de mim e nunca vai voltar para me ver e nunca vai voltar para me agradecer. Não, a mãe gera o filho com expectativas de que esse filho vai ser alguém que vai crescer e vai trazer alegria para o lar dela, que vai estar ali em comunhão com ela, que vai ter alegria em conversar, em contar tudo para ela. Essa mãe tem expectativas, esse pai tem expectativas. Então, imagina só a expectativa de Deus te criando, te formando no ventre da sua mãe. Imagina só a expectativa de Deus assim, eu estou formando a Débora lá no ventre da mãe dela e ela vai nascer e ela vai crescer e ela vai se tornar alguém que vai ser bênção para a vida das pessoas, que vai ser bênção para a vida da mãe dela, que vai ser bênção para a vida do pai dela, que vai ser bênção para a família que ela vai formar, para as pessoas que vão estar envolvidas com ela, vai ser bênção. Então Deus, Ele me criou com um propósito, e é esse propósito que eu me disponho a viver. É esse propósito que eu me disponho a viver. Então, por isso, eu adoro somente a Ele. Eu sirvo somente a Ele. Eu faço somente aquilo que Ele me manda. Somente aquilo que Ele me orienta. Então, Paulo estava indignado porque sabendo que existe um Deus maravilhoso, poderoso, precioso, que entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós, que não tínhamos direito de salvação, que não tínhamos direito de chegar até Ele, adorar Ele. Jesus veio com um propósito e as pessoas estavam adorando outros deuses. Então Paulo indignado, porque Paulo sabia a transformação que ele havia tido na sua vida. Então ele não se conformava em servir a Deus de qualquer maneira, não. Ele queria que todos adorassem a Deus em espírito e em verdade. Ele queria levar a verdade. Ei, vocês não precisam, olha aqui. O Deus que fez tudo que existe no mundo, o Deus que é Deus no céu e na terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por que vocês estão adorando outros deuses? Por que vocês estão fazendo outros deuses? Ei, Deus, Ele não precisa ser adorado por meio das suas mãos, mas Ele precisa ser adorado com o quê? Com todo o teu ser, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu coração, com toda a tua mente. No livro, olha aqui, agora eu lembrei aqui de um versículo que ainda eu estava lendo ontem. Estava lendo para os jovens ali no nosso encontro de jovens, no nosso ensaio. Olha aqui, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E de toda a tua força. Ei, amarás o teu Deus. É somente a Ele prestarás culto, somente a Ele prestarás a graça, a glória, a ai meu Deus, como não tá saindo a palavra aqui agora. Mas quanto Ele é magnífico, quanto Ele é maravilhoso, somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele. E Ele está contigo em todo tempo, Ele está contigo. Então, não coloque outras coisas na frente do poder de Deus. Não busque outras coisas além de Deus, além da presença preciosa de Deus. Pois é Ele que formou tudo, então é Ele que tem o controle de tudo. E é nele que você tem que buscar. É nele, é em Deus, somente nele, somente neles, somente nele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, por intermédio dele. Guarde essa palavra no teu coração.
Em nome do Senhor Jesus. E tenha um excelente dia. Que Deus abençoe.